Você já parou para pensar que algumas das raízes mais poderosas para cuidar da saúde podem estar escondidas debaixo da terra desde os tempos bíblicos? Enquanto o mundo moderno investe bilhões na busca por novos medicamentos, a criação de Deus continua revelando tesouros que acompanham a humanidade há milhares de anos. Muito antes da medicina moderna, homens e mulheres já recorriam às plantas, às ervas e às raízes para fortalecer o corpo, alimentar a família e enfrentar os desafios do dia a dia. A Bíblia está repleta de referências aos frutos da terra. Muitos desses alimentos eram considerados presentes divinos, preparados com gratidão e compartilhados entre gerações. Hoje, a ciência moderna começa a olhar novamente para essas antigas plantas. Embora nenhuma delas seja uma cura milagrosa, diversos estudos mostram que algumas raízes utilizadas desde a antiguidade contêm compostos naturais capazes de auxiliar a circulação sanguínea, favorecer a digestão, apoiar o sistema imunológico e ajudar o organismo a manter seu equilíbrio natural. No vídeo de hoje, vamos conhecer 6 raízes extraordinárias que atravessaram séculos de história. Algumas aparecem diretamente nas Escrituras, outras faziam parte da cultura alimentar do mundo bíblico e continuam despertando o interesse dos pesquisadores. Talvez você já tenha algumas delas na sua cozinha. E a primeira é, sem dúvida, uma das mais conhecidas do planeta. 1. Gengibre. A raiz que aquece o corpo e favorece a circulação. Poucas plantas conseguiram conquistar tantos povos quanto o gengibre. Sua história atravessa continentes, impérios e civilizações. Há milhares de anos, essa raiz já era transportada pelas antigas rotas de especiarias que ligavam a Ásia ao Oriente Médio. Durante o período bíblico, ela era considerada um ingrediente precioso, apreciado tanto pelo sabor quanto pelo aroma agradável. Embora o gengibre não seja citado diretamente na Bíblia, ele pertence ao mesmo universo das especiarias aromáticas tão valorizadas nas celebrações, na hospitalidade e na alimentação cotidiana do povo daquela época. Depois de longas viagens pelo deserto ou durante os dias frios, uma bebida quente preparada com raízes aromáticas representava muito mais do que conforto. Era um cuidado, era acolhimento, era uma maneira simples de restaurar as forças. Hoje, entendemos por quê. Os cientistas descobriram que o gengibre é rico em um composto natural chamado gingerol, considerado um dos antioxidantes vegetais mais estudados da atualidade. Pesquisas sugerem que o gingerol pode contribuir para uma resposta inflamatória saudável e ajudar na manutenção do funcionamento normal dos vasos sanguíneos. Quando a circulação funciona bem, o sangue consegue transportar oxigênio e nutrientes para todas as células do corpo com mais eficiência. Isso significa que músculos, órgãos e tecidos recebem aquilo de que precisam para desempenhar suas funções da melhor maneira possível. Além disso, diversos estudos também investigam o papel do gengibre no conforto digestivo, na saúde cardiovascular e no apoio ao sistema imunológico. Não é à toa que essa raiz continua presente em tantas culturas ao redor do mundo. E o mais interessante, a forma mais simples de consumi-la continua sendo uma das melhores. Uma xícara de chá de gengibre, preparada com a raiz fresca, ainda oferece aquele calor reconfortante que tantas gerações conheceram antes de nós. Às vezes, os presentes mais extraordinários de Deus são justamente aqueles que parecem mais simples. 2. Alho. Um pequeno alimento com uma história gigante. Nossa segunda raiz talvez seja uma das mais famosas da história. O alho. Pequeno, discreto e presente em praticamente toda a cozinha. Mas sua importância atravessa milênios. Na Bíblia, encontramos uma referência interessante no livro de Números. Durante a caminhada pelo deserto, os israelitas lembraram com saudade dos alimentos que consumiam no Egito. Entre eles estava justamente o alho. Esse detalhe mostra como ele fazia parte da alimentação cotidiana do mundo antigo, e como já era considerado um alimento valioso muito antes da ciência existir.
Hoje sabemos que, ao cortar ou amassar um dente de alho fresco, ocorre uma reação natural que produz uma substância chamada alicina. É justamente ela que desperta o interesse de pesquisadores do mundo inteiro. Estudos indicam que a alicina possui propriedades antioxidantes e antimicrobianas, além de demonstrar potencial para favorecer a saúde cardiovascular quando inserida em uma alimentação equilibrada. Diversas pesquisas sugerem que o alho pode ajudar a manter níveis saudáveis de colesterol, apoiar o funcionamento normal dos vasos sanguíneos e contribuir para a saúde do coração. Mas seus benefícios não param por aí. O alho também fornece vitamina C, vitamina B6, manganês, selênio e diversos compostos vegetais que trabalham em conjunto para fortalecer o organismo. Outro aspecto que chama a atenção dos cientistas é seu possível papel no apoio às defesas naturais do corpo. É importante lembrar que nenhum alimento substitui tratamentos médicos quando necessários. No entanto, incluir ingredientes naturais como o alho dentro de um estilo de vida saudável pode ser uma forma inteligente de cuidar da saúde todos os dias. Talvez exista uma lição espiritual escondida nisso. Deus frequentemente escolhe as coisas simples para revelar sua grandeza. Assim como um pequeno dente de alho guarda compostos extraordinários em seu interior, muitas das maiores bênçãos da vida chegam até nós de maneira humilde e silenciosa. E nossa próxima raiz possui uma história ainda mais fascinante. Ela foi tão preciosa que nos tempos de Jesus era considerada mais valiosa do que muito ouro. 3. Nardo, a raiz preciosa, que encheu a casa com seu perfume. Entre todas as plantas aromáticas mencionadas na Bíblia, poucas carregam tanto significado quanto o nardo. Seu nome aparece em um dos momentos mais emocionantes do Novo Testamento. Dias antes da crucificação, Maria de Betânia tomou um vaso de puro nardo, extremamente caro, e ungiu os pés de Jesus. O perfume era tão intenso que, segundo o Evangelho, toda a casa se encheu de sua fragrância. Não era apenas um gesto de carinho. Era um ato de amor, humildade e adoração. Naquela época, o óleo de nardo era considerado um dos perfumes mais valiosos do mundo antigo. Sua origem estava muito distante de Israel. A planta crescia nas montanhas do Himalaia, e sua raiz era cuidadosamente colhida para produzir um óleo aromático raro, transportado por longas rotas comerciais até o Oriente Médio. Seu alto valor fazia com que apenas pessoas muito ricas ou ocasiões extremamente especiais justificassem seu uso. Mas o que torna essa antiga raiz interessante também para a ciência moderna. Pesquisadores descobriram que o nardo contém diversos compostos naturais que continuam sendo estudados por seus possíveis efeitos sobre o sistema nervoso. Estudos preliminares, realizados principalmente em laboratório e em modelos experimentais, sugerem que alguns desses compostos podem favorecer o relaxamento e ajudar o organismo a responder melhor ao estresse oxidativo. Embora ainda sejam necessárias mais pesquisas em seres humanos, esses resultados despertam grande interesse. Isso porque o estresse crônico influencia praticamente todo o organismo. Quando vivemos constantemente sob tensão, o sono pode piorar, a pressão arterial pode sofrer alterações, a digestão pode ficar mais lenta, até mesmo o sistema imunológico pode funcionar de forma menos eficiente. Talvez seja por isso que a Bíblia frequentemente associa paz, descanso e confiança em Deus ao verdadeiro bem-estar. O nardo nos lembra que cuidar da saúde não envolve apenas o corpo. Também significa permitir que a mente desacelere e que o coração encontre descanso. Às vezes, o melhor remédio começa com alguns minutos de silêncio diante do Senhor. 4. Raiz de dente de leão. Um tesouro escondido. Sob nossos pés. Se você encontrar um dente de leão crescendo em um jardim, talvez a primeira reação seja arrancá-lo. Muitas pessoas enxergam essa planta apenas como uma erva daninha. Mas, durante séculos, ela foi vista de maneira completamente diferente. Na medicina tradicional de diversas culturas da Europa,
Da Ásia e do Oriente Médio, sua raiz era considerada um alimento valioso. Enquanto suas flores chamam atenção na superfície, é debaixo da terra que está seu verdadeiro tesouro. A longa raiz do dente de leão consegue alcançar minerais e nutrientes que outras plantas nem sequer conseguem acessar. Por isso, ela passou a ser utilizada no preparo de chás, infusões e até bebidas torradas semelhantes ao café. Hoje, os pesquisadores descobriram que essa raiz contém diversos compostos naturais importantes, como polifenóis, flavonoides e substâncias amargas de origem vegetal. Esses componentes vêm sendo estudados por seu possível papel no apoio à digestão. Um dos mecanismos mais investigados envolve o estímulo da produção normal da bile. A bile é essencial para a digestão adequada das gorduras presentes nos alimentos. Além disso, vários estudos analisam o potencial antioxidante do dente de leão e sua possível contribuição para o funcionamento saudável do fígado. Vale lembrar que o fígado já realiza um trabalho extraordinário todos os dias. Ele processa nutrientes, produz proteínas importantes, armazena energia, participa do metabolismo e ajuda naturalmente o organismo a eliminar substâncias que já não são necessárias. Por isso, especialistas explicam que nenhuma planta desintoxica o corpo da noite para o dia. O que alimentos como a raiz de dente de leão podem fazer é oferecer compostos naturais capazes de apoiar esse órgão enquanto ele realiza a incrível missão para a qual foi criado. Existe uma bela lição nisso. Muitas vezes, aquilo que o mundo considera insignificante esconde um valor imenso. Foi assim com Davi, escolhido quando ninguém esperava. Foi assim com a pequena semente de mostarda, usada por Jesus para ensinar sobre o reino de Deus. E talvez também seja assim com o humilde dente de leão, frequentemente ignorado, mas cheio de riquezas escondidas sob a terra. Na próxima parte, conheceremos duas raízes extraordinárias que continuam impressionando os cientistas modernos. Uma delas é conhecida como o ouro da natureza. A outra alimenta trilhões de aliados invisíveis que vivem dentro do nosso próprio corpo. 5. Cúrcuma, o ouro escondido. Debaixo da terra. Nossa quinta raiz é impossível de confundir. Sua cor dourada chama a atenção imediatamente. A cúrcuma, também conhecida como açafrão da terra, acompanha a humanidade há milhares de anos. Muito antes de conquistar espaço nas cozinhas modernas, ela já era valorizada por diferentes civilizações como símbolo de vida, prosperidade e pureza. Embora a Bíblia não mencione a cúrcuma diretamente, ela fazia parte do universo das especiarias comercializadas entre o Oriente e o mundo bíblico, em uma época em que ingredientes aromáticos eram considerados verdadeiros tesouros. Hoje, porém, o interesse pela cúrcuma vai muito além da culinária. Os cientistas descobriram que sua coloração intensa vem de um composto natural chamado curcumina, uma das substâncias vegetais mais pesquisadas da atualidade. Ao longo das últimas décadas, milhares de estudos investigaram suas propriedades antioxidantes e seu possível papel no apoio à resposta inflamatória natural do organismo. Mas, afinal, o que isso significa? Todos os dias, enquanto nosso corpo transforma alimentos em energia, ocorre um processo natural que produz moléculas conhecidas como radicais livres. Em pequenas quantidades, elas fazem parte do funcionamento normal do organismo. O problema surge quando esse equilíbrio é rompido. É justamente nesse momento que entram os antioxidantes presentes em alimentos coloridos como a cúrcuma. Eles ajudam a proteger as células contra o estresse oxidativo, colaborando para que o organismo mantenha seus mecanismos naturais de defesa. Além disso, pesquisadores continuam estudando a possível relação da curcumina com a saúde cardiovascular, o conforto das articulações, o funcionamento do cérebro e o metabolismo saudável. Outro detalhe curioso é que a curcumina é melhor absorvida quando consumida junto com uma pequena quantidade de pimenta do reino e alguma fonte de gordura saudável, como o azeite de oliva.
Mesmo assim, especialistas fazem um importante alerta. Os benefícios da cúrcuma não aparecem da noite para o dia. Eles fazem parte de um estilo de vida construído com constância, equilíbrio e boas escolhas alimentares. Essa talvez seja mais uma lição da própria criação. A natureza quase nunca trabalha com pressa. Uma árvore leva anos para produzir bons frutos. Uma semente precisa de tempo para crescer. Da mesma forma, cuidar da saúde é uma jornada diária, e não um acontecimento instantâneo. 6. Raiz de chicória, o alimento dos trilhões de aliados invisíveis. Nossa última raiz talvez seja aquela que mais pessoas já consumiram, sem sequer perceber. Durante séculos, a raiz de chicória foi torrada e utilizada como substituta do café em diversas regiões da Europa e do Oriente Médio. Seu sabor levemente amargo conquistou gerações. Mas o que realmente impressiona os cientistas acontece muito além do paladar. A chicória é uma das maiores fontes naturais de inulina, uma fibra prebiótica extremamente importante para o organismo. Talvez você já tenha ouvido falar dos probióticos. São as bactérias benéficas que vivem em nosso intestino. Os prebióticos funcionam de maneira diferente. Eles servem como alimento para essas bactérias boas. Em outras palavras, a raiz de chicória não alimenta apenas você. Ela ajuda a alimentar trilhões de pequenos aliados que trabalham silenciosamente dentro do seu corpo todos os dias. Hoje sabemos que o intestino participa de muito mais funções do que imaginávamos. Ele influencia a digestão, contribui para o funcionamento do sistema imunológico, participa do metabolismo, e estudos cada vez mais numerosos mostram que existe uma comunicação constante entre o intestino e o cérebro. Quando a microbiota intestinal está equilibrada, ela produz substâncias importantes que ajudam a manter a saúde do intestino e favorecem o equilíbrio natural do organismo. É impressionante pensar que uma raiz escondida debaixo da terra possa colaborar com um universo microscópico que sustenta tantos processos essenciais da vida. Talvez isso nos lembre de uma verdade profundamente bíblica. Nem tudo aquilo que é importante pode ser visto. Assim como as raízes permanecem escondidas, sustentando uma árvore inteira, muitas das maiores obras de Deus acontecem longe dos nossos olhos. O invisível sustenta o visível. E isso vale tanto para a criação quanto para a nossa fé. Hoje viajamos por milhares de anos de história. Descobrimos que algumas das raízes mais extraordinárias da antiguidade continuam despertando o interesse da ciência moderna. Conhecemos o calor reconfortante do gengibre, a impressionante riqueza nutricional do alho, o perfume precioso do nardo, a surpreendente humildade do dente de leão, o brilho dourado da cúrcuma e a incrível capacidade da chicória de alimentar o universo invisível que vive dentro de nós. Nenhuma dessas plantas deve ser vista como uma cura milagrosa, mas todas nos lembram de algo muito maior. Deus criou a natureza com uma riqueza extraordinária. Quando escolhemos uma alimentação equilibrada, hábitos saudáveis e aprendemos a respeitar o tempo do nosso corpo, também estamos cuidando do presente que Ele nos confiou. A Bíblia nos ensina que a criação revela a sabedoria do Criador. E quanto mais a ciência avança, mais descobrimos que ainda existe muito para aprender com aquilo que Deus colocou sobre a terra desde o princípio. Se este vídeo trouxe conhecimento e inspiração para você, deixe seu gostei, inscreva-se no Segredos da Mesa Bíblica e ative o sino para não perder nossos próximos encontros. Agora queremos ouvir sua opinião. Qual dessas 6 raízes mais chamou sua atenção? Você já utiliza alguma delas no seu dia a dia? Conte para nós nos comentários. Será um prazer ler sua experiência. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Que Deus abençoe sua vida, conceda saúde, sabedoria e paz para você e toda a sua família. Até o próximo vídeo, aqui no Segredos da Mesa Bíblica.